pessoal, aqui é o professor Paulo. Eu vim gravar mais uma videoaula para vocês. A videoaula dessa semana vai ser sobre aldeídos, tá? Aldeídos, agora eu vou com calma, tá? A gente já viu algumas funções orgânicas oxigenadas e agora eu vou mais pausado. Na aula de hoje eu vou falar só sobre a função aldeído, tá? Então a gente vai com calma aí trabalhando função a função. Beleza? Eu vou passar alguns slides para vocês e no final eu vou fazer alguns exemplos. Não tem atividade essa semana, mas é importante que vocês vejam o vídeo para poder entender a atividade da semana que vem. Beleza? Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho hoje sobre aldeídos. Eles são compostos que apresentam o grupo carbonila na extremidade da cadeia. O grupo carbonila é um carbono que faz uma dupla ligação com oxigênio e aí completa com hidrogênio para o carbono fazer as 4 ligações. Olhem aí embaixo o grupo funcional dos aldeídos. A gente tem esse R, significaria a cadeia carbônica com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E aí na ponta eu tenho um C dupla OH. Isso é uma função aldeído, que também pode ser representada por R, que é a cadeia carbônica, CHO. Vocês podem ver nos livros também desse jeito. A gente vai seguir as mesmas regras de nomenclatura até agora. O que vai mudar vai ser o sufixo, que para aldeído é -al. Então, metanal, met, um carbono, -an, ligação simples, e -al, porque é aldeído. Não precisa numerar onde que está o aldeído, porque ele sempre vai estar na ponta. O aldeído mais simples é o metanal. Ele é conhecido como formol. Ele é geralmente comercializado como solução aquosa 40%. E a Anvisa permite em cosméticos até 5%. Apesar de que antigamente tinha cosméticos para alisar o cabelo que tinha até 37% de formol. Isso é muito tóxico e tem efeito carcinogênico, cancerígeno. E aí, um aldeído com 2 carbonos é o etanol, que ele é utilizado na fabricação de DDT e anestésicos, tá? Um aldeído com 2 carbonos, et, an e al, etanol. E aí, conforme você vai aumentando a cadeia carbônica, esses aldeídos ficam com aroma agradável. Então, eles são utilizados na indústria culinária. Um exemplo disso é a essência de baunilha, que é a vanila. Ela tem uma função aldeído. Se vocês olharem o anel aromático aí, de 6 carbonos, na ponta direita tem uma dupla O. O que é essa dupla O? H, no caso, né? É função aldeído. E o cinnamaldeído, já está no próprio nome aldeído, né? É o que confere o sabor característico da canela. Então, olha a molécula aí do lado, vocês vão ver a dupla OH na ponta aí, tá? Que registra a função aldeído na canela. Belezinha? E vamos falar mais um pouquinho do aldeído de 2 carbonos, o etanol. Quando as pessoas ingerem bebida alcoólica, parte é digerida no estômago e aí depois uma parte atravessa as paredes do estômago, do intestino e chega na corrente sanguínea. E aí depois uma pequena parte é filtrada pelos rins e se acumula na bexiga. Por isso que quem bebe bebida alcoólica tem muita vontade de ir no banheiro, que ela se acumula na bexiga. E aí o restante vai para os tecidos e órgãos ricos em água. Aí uma parte no fígado é transformada em ácido acético, que não é tóxico, mas uma parte é transformada em etanol. O etanol é bem tóxico, tá? É o aldeído responsável por danos às células. Vamos lá, pessoal. Então, vamos fazer alguns exemplos de aldeídos. Então, vamos colocar aqui aldeídos
Tá? Então, alguns exemplos deles. Sempre que tiver uma cadeia carbônica e essa cadeia carbônica tiver uma dupla O H em qualquer uma das pontas, vai ser função aldeído, tá? A função aldeído, ela tá sempre nas pontas. Se você mudar a localização dela, aí ela vai mudar de nome, não vai mais ser uma função aldeído. Então, essa molécula aqui, eu vou fazer sem ramificação, depois eu faço uma com ramificação. Então, coloco os hidrogênios. Colocando os hidrogênios, vai ficar uma molécula com 1, 2, 3, 4 carbonos. Uma molécula com carbonos é but. Tudo ligação simples. Aí você pode falar assim, mas essa dupla aqui? Ligação simples entre carbonos, tá? Essa dupla é entre carbono e oxigênio, não conta. E aí, como é aldeído, vai terminar com al. Preciso colocar o número onde que está o al? Não, porque ele é sempre na ponta. Se a gente tivesse que numerar, a gente ia começar dessa ponta aqui dele. Então, não precisa pôr o número dele aqui. Então, fica butanal. Outro exemplo, vamos colocar aqui uma molécula com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma ramificação aqui, CH3. E vou colocar a dupla OH desse lado, que não faz diferença nenhuma, tá? Tanto faz os lados, mas ele tem que estar na ponta. E agora vamos completar com hidrogênio o resto. Completando com hidrogênio, a minha cadeia principal, lembrando que é a maior sequência de carbonos. E aí, minha cadeia principal vai ser essa daqui, né? A maior sequência de carbonos. E aí, vou selecionar ela para ficar mais fácil de vocês verem. Então, essa daqui. Vou numerar partindo de onde? Da ponta que tem a função orgânica oxigenada, que no caso é o aldeído. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho uma ramificação aqui, ó. Tá vendo que tem um carbono fora da cadeia? Tem uma ramificação de um carbono. Então vai ficar, lembrando que a gente sempre começa pelas ramificações quando tiver. Nesse caso de cima não tinha, né? Mas esse tem. Então vai ficar, a ramificação está ligada no carbono de número 3. Vai ficar 3, ramificação de um carbono só é metil. 3 metil. E aí tem quantos na cadeia principal? 6. Então 6 é hex. Hexan. E termina com al, porque é aldeído. Belezinha, pessoal? Esses são os dois exemplos para vocês entenderem melhor. Para a aula que vem, vocês conseguirem fazer os exercícios. Um abraço a todos.